A Bíblia é um livro muito misterioso, pois nela é possível ler com antecedência o que acontecerá no futuro. Este é o caso do livro de Daniel, o qual foi escrito por volta do ano 600 a.C. Os detalhes históricos citados nesta obra incomodaram tanto algumas pessoas ao ponto de se levantarem a hipótese de que o texto foi escrito após os acontecimentos nele citados. O problema é que o interessante livro intitulado Arqueologia e a História Bíblica, o estudioso Joseph P. Free relata que entre os manuscritos antigos encontrados numa caverna do Mar Morto, no período da década de 1940, havia parte do livro de Daniel datada do 2º século a.C. Ou seja, se já havia cópias deste material antes de uma comunidade tão isolada já no ano 200 a.C., isso indica que o texto de Daniel é mais antigo que esta data. A questão de colocar em xeque os escritos da Bíblia é que eventos citados na profecia antes do século II a.C. aconteceram exatamente como a profecia previu nos anos seguintes. Um dos casos impressionantes são os detalhes históricos citados no capítulo 7 de Daniel. Para compreendermos em detalhes esta seção, precisamos lembrar que o livro de Daniel tem 12 capítulos. Eles estão divididos em duas grandes partes. Dos capítulos 1 ao 6, encontra-se a seção histórica. Dos capítulos 7 ao 12 está a seção profética. Esta segunda seção é composta por muitos elementos simbólicos e uma linguagem mais densa e metafórica. É interessante destacar que o capítulo 7 de Daniel contém uma relação direta com o capítulo 2. Na verdade, é a mesma mensagem de sucessão de reinos, porém contada com símbolos diferentes de uma nova perspectiva. No capítulo 2, Daniel apresenta os reinos através de metais que compõem uma grande estátua. No capítulo 7, Daniel apresenta os reinos por meio da figura de 4 animais. Nos versos iniciais lemos: Falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitaram um mar grande. 4 animais grandes diferentes uns dos outros subiam do mar. Os animais de Daniel 7 estão conectados com os metais da estátua de Daniel 2. Babilônia, que foi representada no capítulo 2 pela cabeça de ouro da imagem, aparece em Daniel 7 como um leão com asas de águia. O Império Medo-Persa, que antes foi representado pelo peito de prata, surge no capítulo 7 como um urso. Um detalhe é que ele tem 3 costelas na boca, as quais podem ser uma referência a Babilônia, Lídia e Egito, que foram castigados e oprimidos pelos persas. A Grécia é apresentada no capítulo 2 como os quadris de bronze, e agora no capítulo 7 surge como a imagem de um leopardo com 4 asas. Muitos intérpretes entendem que nada na história do mundo pode ser comparado à velocidade com que Alexandre o Grande, principal general grego, vencia as nações. Com apenas 30.000 homens, Alexandre atacou Dario com 600.000. Como um leopardo ataca um leão ou um urso, a Grécia conquistou a Pérsia. Esse leopardo tinha 4 cabeças. O império de Alexandre foi dividido entre seus 4 generais: Cassandro, que dominou a Macedônia e Grécia; Lisímaco, que dominou a Trácia e a Bitínia; Ptolomeu o Egito e Seleuco a Síria. O 4º animal era tão diferente dos demais que o profeta não pôde encontrar nada na natureza para descrevê-lo. Sua descrição, terrível, espantosa, muito forte e que fazia em pedaço outras nações, pisando-as aos pés, é uma descrição realista de Roma. Agora, depois desta explicação histórica, cabe aqui um detalhe surpreendente. O Império Grego governou de 331 a 168 a.C. O Império Romano durou de 168 a.C. a 476 d.C. Porém, vale lembrar que o livro de Daniel foi escrito por volta do ano 600 a.C., ou seja, esses eventos foram previstos por Daniel vários séculos antes de acontecerem. Sim, a Bíblia é um mapa do futuro. Ela mostra que a história humana não pega Deus de surpresa. Ele está no controle de tudo e nada acontece sem sua permissão. Porém, a parte final de Daniel 7 nos deixou uma mensagem de esperança. No verso 14, lemos a respeito do último reino. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. A mensagem profética é clara. Os reinos e as glórias deste mundo passarão, e o único império que será eterno é o de Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Obrigado por assistir este vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. Ative as notificações.